e pede para que ele negasse Jesus, pede para que ele afastasse e negasse aquele que ele confiava. Mas João ele fala assim: como eu vou negar aquele que eu quero estar perto dele? Como eu vou negar um homem que eu fui amigo e próximo dele? Alguns historiadores dizem assim que esse rei pega João e coloca ele numa bacia cheia de óleo. Eu estudando sobre isso, isso era algo que eles faziam naquela época. As pessoas que não faziam o que eles queriam, jogavam numa bacia de óleo fervendo. E alguns historiadores, alguns escritores falam assim que João, ele fala assim: olha, eu não tenho medo da morte. Aliás, eu sou amigo da morte, porque ela vai me levar para perto de Jesus. Vai me levar para perto daquele que eu era amigo antes, daquele que eu prego. E alguns historiadores falam que eles pegam João e jogam ele no balde de azeite fervendo. Eu não sei cozinhar, eu não sei fazer comida. Mas toda vez que eu vejo a minha esposa cozinhando, eu sei quando ela pega uma carne, joga no óleo e joga uma fumaça. Aí quando vai fritar ovo, então, se tem tanto de gordura para todo lado, eu vou ver cozinhar, eu não gosto de cozinhar. E eu vejo quando eles pegam o João, jogam ele no balde cheio de azeite, sobe uma fumaça. Porque pega uma carne fria, joga numa bacia quente, sobe uma fumaça. E aí quando aquela fumaça se apaga, quer dizer que João morreu. E aí vai dizer que eles pegam João e consideram ele como sendo Deus. Como assim? Joga ele para a ilha de Patmos, aonde era levado pessoas que negavam, aliás, que negavam o rei. Ali na ilha de Patmos era levado pessoas que eram inimigos dos reis. Na ilha de Patmos eram levadas pessoas criminosas. E João, já idoso, é levado para a ilha de Patmos. E ali ele tem a grande revelação do livro de Apocalipse. Algo que deixou para nós, algo que aconteceu, algo que vai acontecer e que está acontecendo. E a diferença do tratar de Jesus com Paulo, do tratar de Jesus com João foi assim: com Paulo Deus levou ele ao terceiro céu. Com João ele falou: João, tudo que você vê, você escreve. Está em Apocalipse capítulo 1. Ele fala com João: João, tudo que você vê, você pega e escreve. E João começa a ver maravilhas. E ele começa a relatar assim: eu vi o Alfa e eu vi o Ômega. E os seus olhos são como chama de fogo. Os seus cabelos como mais branco do que a neve. Os seus pés como um latão reluzente. Os seus cabelos mais brancos do que a neve. Da sua boca espada aguda. E a voz dele é como o som de muitas águas. Ele começa a descrever como é Jesus, quando ele começa a ver Jesus. Ele é levado ali aos terceiros céus. E Jesus mostra para ele tudo o que vai acontecer. E mostra para ele que as igrejas estavam fazendo naquela época. O que elas faziam de certo, o que elas faziam de errado. Se você for ler o livro de Apocalipse, em todo final de capítulo fala assim: olha, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No capítulo 3, versículo 5, fala assim: olha, aquele que vencer o mundo será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscará o seu nome no livro da vida. No capítulo 2, versículo 8, fala assim: olha, eu conheço as suas dores e a sua pobreza, mas tu és rico. Rico por quê? Porque conhecemos aquele que é, que era e que há de vir. Rico por quê? Porque um certo dia ele me escolheu, te escolheu e me chamou pelo seu nome para viver algo novo com Deus. Mas algumas pessoas, depois de converter, elas pensam que vai ser tudo bom, tudo maravilhoso, mas não é assim. Quando aceitamos a Jesus, as tribulações vêm, as tempestades vêm. Então, eu confesso para você que hoje eu pensei em várias formas de pregar uma outra mensagem, de falar sobre amor, sobre pastoreio. Eu falei assim, quando a esposa eu posso me levar no essa noite, ela falou assim: leva a história de Davi e Jonatas. E Jonatas falou assim para Davi: olha, eu amo você mais do que a minha alma. Mas eu fui estudar nessa tarde, entrei no meu quarto e comecei a estudar. E não tem um amor maior do que Jesus fez comigo. E na cruz do Calvário,
nós vamos ver que ele não entregou só a sua mão esquerda, ele não entregou só os seus pés, ele se entregou por inteiro. E nas suas últimas palavras ele diz: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Até o seu último fôlego de vida, ele clamou comigo, você. Alguns vão pensar: mas bem, eu nem era vivo, eu nem tinha nascido. Mas aí que é um detalhe muito emocionante, um detalhe melhor. Antes de nós nascermos, ele já tinha morrido comigo, com você. E o seu sangue foi derramado por você. A Bíblia vai dizer que a salvação é pela graça. E o que é graça? Graça é um favor não merecido de Deus. Nós não merecemos, mas a sua graça nos basta. E o seu poder se aperfeiçoa no meio da nossa fraqueza. Meu irmão, a pessoa mente quando diz que é um tempo bom na sua vida o tempo inteiro. Porque certas vezes alguns pregadores que estão aqui nessa noite vai entender comigo. Você sobe nesse altar e prega às vezes com maravilha, mas a sua vida está em ruínas. Às vezes você anuncia o evangelho para o seu próximo, mas a sua vida está uma tempestade e você nem consegue olhar para os céus. Mas o bom do evangelho é esse, que mesmo na nossa fraqueza, mesmo nas nossas dores, ele ainda está. Ele ainda está conosco. Eu tentei trazer outra coisa, falar sobre amor, como eu disse, mas a volta de Jesus ela foi mais forte no meu coração. E para entendermos mais, o capítulo 5 fala que João ele vê um livro à destra de Deus na sua perna. E aquele livro tinha 7 selos. E um anjo grita assim: ninguém é digno de desatar esses selos. E João olha para um lado, João olha para o outro e vê que não tem ninguém de verdade. E aí ele começa a chorar. Eu creio que foi o primeiro choro no céu. Um choro sincero e creio que também de medo. Porque não tinha ninguém para desatar aqueles 7 selos. E alguns conhecem esse livro como o livro da vida, amém? Amém? Mas eu entendo que esse livro é o livro da redenção. O que é redenção? Redenção é buscar aquele que está no cativeiro e libertar. Aquele que está doente e ser curado. Quando eu lembro em redenção, eu lembro de um homem chamado Jó, que tinha perdido tudo. Um homem que tinha acabado de enterrar os seus filhos. Um homem que tinha pegado uma doença enorme, uma doença chamada lepra, hoje chama hanseníase. Um homem que a sua esposa fala para ela assim: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. E aí eu creio que ele estava com um carro de telha, porque não tinha mais unha, porque as doenças já tinham comido tudo. Ele começa a buscar as suas feridas. E pensando com ele mesmo: eu tinha tudo, mas perdi. Eu tinha esposa, eu tinha filhos, tinha riqueza, tinha animais, mas perdi tudo. E aí uma palavra que eu fico muito emocionado e gosto muito. Ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. Meu amigo, eu não sei o que você está passando nessa noite, mas eu tenho certeza que o nosso Redentor, ele vive. Glória a Deus, aleluia. E redenção, eu entendo o que é isso. Redenção é aquele que estava doente e foi curado. Aquele que estava caído colocou-se de pé. E esse livro que está à destra de Deus é o livro da redenção. E quando o anjo fala com João, não tem ninguém para desatar esses seus. João começa a chorar. E aí vem o outro anjo e fala assim: olha, tem um leão da tribo de Judá que venceu a morte. E aí João olha para o lado. Ele pensa que vai ver um leão, mas ele vê um cordeiro, parecendo que foi morto, mas tinha ressuscitado. Meu amigo, alguns pensam que a esperança é a última que morre, mas a minha esperança e a sua esperança, ela já morreu.
mas no terceiro dia ela ressuscitou. Aleluia, Jesus. E é tão interessante que ele podia usar as suas forças, porque ele é Deus. Aliás, ele é Deus. Ele poderia clamar ao Pai e falar: Deus, eu estou tentando matar todo mundo. Deus acaba com tudo, aliás, Pai acaba com tudo. Mas como eu disse, ele fala: perdoa eles. Perdoa eles. Porque muitas das vezes eles olham para trás pensando em desistir. Perdoa eles. Porque eles às vezes chegam no culto e tentam entregar a Deus um pouquinho das suas forças. Chegam no culto e tentam entregar a Deus um pouquinho das forças que restam. Meu irmão, o altar não é um teatro. O altar não é um cinema onde você vem e vê e ouve aquilo que você quer escutar. Não, o altar é algo do Senhor. E aqui você vê e escuta aquilo que Ele quer que você escute. E antes de Deus falar com o povo, Ele fala com o pregador. Quando Deus estava falando isso comigo, até chorei. E pensando assim: Ele vai voltar. Mas quando eu pensava que ele disse assim: Pai, perdoa eles. Aleluia. Perdoa eles. Meu irmão, quantas vezes nós renegamos Jesus sem mesmo perceber? Quantas vezes nós viramos o rosto para Jesus sem mesmo perceber? Temos vergonha às vezes do Evangelho. Temos vergonha às vezes de enfrentamos. Tenho vergonha às vezes de falar para os nossos familiares quem é Jesus. Quantas vezes nós já negamos a Ele? E eu começo a perceber e lembrar as provas de amor que tem na Bíblia. Eu lembro de um homem chamado Abraão. Quando Deus pede a ele tudo que ele tinha, que era seu filho, ele sobe no monte. Isaac não sabia de nada que ia acontecer. Isaac pergunta assim: Pai, cadê o sacrifício? Aí Abraão fala para ele: Deus proverá. Às vezes tem situação na sua vida que você não consegue fazer nada. Às vezes você está passando por um problema na sua vida que não tem jeito. Mas aí lembramos: Deus proverá. E eu fico vendo, pensando, Deus, olhando aqui para a terra e vendo Abraão fazendo algo que nunca ninguém ia fazer. Entregando aquilo que ele mais amava, que era o seu filho. Por amor a ele. Eu penso assim: eu penso que ele disse ou pensou: eu tenho que mandar o meu filho por amor a eles. Meu amigo, Jesus estava nos céus com sua glória, sentado. Olha, por exemplo, como é que a Bíblia é cheia de detalhes. Vai dizer lá em Isaías, capítulo 6, fala assim: olha, eu vi anjos que tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A sua terra está cheia da sua glória. Entenda, Jesus estava no meio de anjos, cantando o tempo inteiro, gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas ele escolhe vir para esse lugar, no meio de pessoas falsas, fofoqueiras, pessoas que iam trair ele. Quando ele estava ali no meio do povo, eu creio que tinha pessoas que ele tinha curado, pessoas em que ele tinha ressuscitado, não sei. Ali no meio daquelas pessoas que negaram e mandaram crucificar, tinha pessoas que conheciam Jesus, mas mesmo assim mandaram crucificá-lo. Foi chicoteado, passou por todas as maldades possíveis. A Bíblia vai dizer que ele ficou uma lâmpada no lado e não saía sangue, sai água, porque não tinha mais sangue. Ele pede água, daí ele vinagre. Toda a maldade possível ele passou. Mas por quê? Por mim e por você. Glória a Deus, aleluia. Mesmo nós falhando, Jesus. mesmo nós pecando, em Romanos vai dizer, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. Meu irmão, quando João vê o cordeiro
que parecia ter sido morto, mas tinha ressuscitado. Ele pensa, agora sim, os planos de Deus vão se cumprir. Os planos de Deus vão se cumprir. Eu escuto dizer, desde quando eu comecei, quando eu era criança, dizer assim, Jesus vai voltar, e alguns falam assim, Jesus está voltando desde quando a minha avó era crente, desde quando a minha avó era crente, fica fazendo essas brincadeiras. Mas Ele vai voltar. Aleluia. E a Bíblia diz que Ele vai vir sobre as nuvens, arrebatando a sua igreja. Aquele que morreu em Cristo ressuscitará primeiro. Aquele que vencer a morte será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Aleluia. Os planos se cumpriram, o Cordeiro teve que morrer. E hoje vai ter muita coisa para encerrar, para ser breve. Uma pessoa que entregou tudo que tinha, um homem chamado Salomão. Ele, no seu primeiro dia, nos seus primeiros dias de reinado, eu creio que ele tinha ouvido dizer, ouviu seu pai clamar a Deus todos os tempos, que era Davi, homem segundo o coração de Deus. Ele ouvia o seu pai clamar e outras pessoas dizer sobre Deus. Ele pensa com ele, eu tenho que fazer algo para esse Deus, porque sou jovem. Ainda, aliás, sou jovem, adolescente, alguns falam que ele tinha 16 para 15 anos quando reinou. E na sua primeira atitude com Deus, ele pega 1000 bois e leva para o monte. Eu creio que as pessoas em Israel começam a pensar, vai ter churrasco, vai ter festa, o rei é doido, vai sacrificar tudo. E quando eles chegam lá, manda o sacerdote sacrificar e oferece a Deus 1000 bois. Quando ele desce no seu quarto, dormindo, Deus aparece para ele e fala assim, Salomão, pede o que quiser que eu te dou. Salomão fala, Deus, me dê sabedoria para cuidar do seu povo. Meu irmão, para vocês entenderem melhor, Salomão, na sua primeira oportunidade com Deus, ele entregou tudo que ele tinha. Sabe para quê? Para ter uma resposta por Deus. As pessoas às vezes vêm no culto, eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo, e não entregam o seu melhor. As pessoas querem ser abençoadas, mas não querem glorificar o abençoador. As pessoas querem receber o Espírito Santo, mas não querem separar tempo com Deus. Meu irmão, eu estou tão sem tempo que para cortar meu cabelo eu tenho que cortar, porque eu não consigo ir na barbearia. Eu sei como é a vida de uma vida difícil. Às vezes não temos tempo para nada. Mas se você quer ter intimidade com Deus, tem que ter tempo com Ele. Para você ter algo a mais de Deus, tem que entregar o seu melhor para Ele. Por quê? Porque Ele se entregou por mim, por você. A volta dele é em breve. Ele vai vir sobre as nuvens, arrebatando a sua igreja. E quem é a igreja do Senhor? A igreja não é as cadeiras, não é a parede, a igreja sou eu e é você. A igreja somos nós. Nós somos a igreja de Deus. E Ele vai vir buscar e te buscar. Mas meu filho faz coisa errada. Minha mãe faz isso, minha mãe faz aquilo. Meu irmão, e a profecia? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você crê nessa palavra, você e a sua casa vai servir. E é tão interessante, pastor, que fala assim, olha no versículo de número 8. E os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. O crente quer receber poder, mas não quer orar. O crente quer receber revelação, mas não quer ler a Bíblia. O crente quer ser cheio do Espírito Santo, mas não quer separar tudo por Deus. O crente quer ter todo o reino eterno, mas não quer. Como assim? Não existe vida com Deus sem oração.
Antes de você receber uma revelação de Deus, tem que ter tempo com Ele. Antes de você receber, antes de você ser cheio, tem que separar tempo com Ele. E meu irmão, quando na época lá atrás, as pessoas que eram meus filhos naquela época, eles eram muito homens de oração e de monte. Um deles era um homem da excelência. Como assim? Tudo que ele fazia, tudo que ia fazer com ele tinha que fazer com excelência. Tudo. Se eu fosse lavar um carro para ir com ele, tinha que pegar um bonete e limpar direitinho. Se fosse limpar, ele não tinha que dar faxina. Porque ele não aceitava fazer a coisa pela metade. E o outro, 3 horas da madrugada, todo dia ele ia no monte orar. Ele era fortinho. E todo dia ele fazia jejum. Fazia uns jejum doidos. Uns jejum de ficar sem comer arroz. Uns jejum de ficar sem comer carne. E aí eu fui na onda. Um dia eu vi o jejum de Daniel. 21 dias só na fruta e legume. Meu irmão, eu já era magrinho e fiquei mais magra. Mas aí eu entendi que para ter intimidade tem que ter sacrifício. Que para receber de Deus algo diferente, eu tenho que entregar a Ele algo diferente. Tem pessoas que estão acostumadas a ficar no superfície. Pessoas que estão acostumadas a ficar só no bom, mas meu irmão, eu quero ficar no culto com Ele. Eu quero nada na presença. Porque é a presença que não vai deixar você desviar. É a presença que não vai deixar você olhar para trás. É a presença que vai manter você firme nele. É a presença. É a presença que vai ajudar você a negar o mundo. É a presença que vai fazer você negar a sua própria carne. Isso é difícil. Isso é difícil. Ou você acha que servir a Deus é fácil? Você acha que acordar de madrugada e orar é fácil? Eu, irmão, eu posso ficar até meia-noite sem dormir, mas depois que eu durmo, pode chutar bomba, dar tiro, gritar, eu não acordo mais. Minha esposa é prova. Não consigo. Se eu for orar de madrugada, ou eu tenho que ficar acordado até as 3, ou eu tenho que deixar o telefone tocando 10 vezes direto. Não quero acordar. Porque o sono quando pega já entra. Não é fácil orar de madrugada. Não é fácil subir um monte. Não é fácil fazer jejum. Eu fiquei um tempo sem jejuar. E quando eu voltei a jejuar, eu fui fazer um monte de coisa. Eu fui ficar 21 dias no pão e na água. No primeiro dia eu não era gostoso demais. No segundo dia eu comi sal e de doce, porque estava ruim. No 10º dia já não tentava me olhar para pão, ficava só na água. E aí minha amiga falou assim: não fazer de propósito, não conseguisse cumprir. Eu lembro que nos 12 dias de propósito, eu subi no monte e falei assim: Deus, eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais ver pão na minha frente. Aí eu fui lá e li aquela mensagem que ele quer obediência e não sacrifício. E isso aí eu pensei: eu vou desistir desse negócio que ele quer obediência e não sacrifício. Ele quer que eu obedeça, mas ele também vai forte no meu coração. Para receber de Deus, tem que entregar tudo para Ele. Tem pessoas que um jejum de até meio-dia é muito forte. Porque você não consegue ficar sem comer, eu remédio esse aqui. Mas, meu irmão, para você ter intimidade com Ele, tem que ter jejum e oração. Como nós lemos, a oração dos santos se tornou um louvor no céu. Não para orar só quando está passando por necessidade. Não para jejuar só quando está passando por tempos difíceis. Porque a sua oração vai se tornar um louvor no céu. Aleluia! Você não entendeu? A sua oração vai se tornar um louvor no céu. Glória a Deus! Então não é só em tempos difíceis que eu tenho que orar. Porque quanto mais você ora, no tempo difícil, aquela oração lá atrás se torna um combustível.
se torna renovo. Glória a Deus. E para encerrar, em Atos capítulo 1 diz assim: eu vou revestir com poder. Aliás, não saia de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. O que significa a palavra revestir? É quando, para entender melhor, quando você está com a camisa de manga e coloca a camisa de frio. Como assim? Você já tem o Espírito Santo, mas ser revestido por ele é uma porção dobrada. Aleluia, Jesus. É algo dobrado, Deus. Meu irmão, esse culto não tem que ser apenas mais um culto. Esse domingo não tem que ser apenas mais um domingo. Esse domingo tem que ser um domingo em que eu vou entregar o meu tudo para Deus. E o que é o seu tudo? Aliás, qual é a sua prova de amor por ele? Porque a prova de amor dele por nós foi se entregar na cruz. Ah, mas eu escuto isso todo dia. Mas para pensar. Ele não tinha culpa nenhuma. Ele não tinha pecado algum. Ele não tinha sido falso com ninguém. Glória a Deus. Ele não merecia, porque ele estava nos céus, sentado à direita de Deus. Ele não merecia, porque ele estava no seu bem melhor, no seu habitat natural. Mas ele escolheu se entregar por nós, pelas suas pisaduras. Obrigada, Senhor. Aleluia. Pelas suas pisaduras. Aleluia. Pela sua misericórdia somos salvos. Pelo seu amor, pela sua graça. Glória a Deus. Aleluia. Pela sua graça Obrigada, somos salvos. Senhor. Meu Aleluia. irmão, não temos que servir a Ele só por medo de ir para o inferno. Não temos que adorar a Ele só porque o mundo lado está adorando. Não temos que glorificar a Ele só porque os irmãos ou o pastor, ele de louvor está adorando para Ele. Temos que adorar a Ele, porque Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e será eternamente. Temos que adorar a Ele, porque Ele é o alto, Ele é o homem, Ele é o princípio e o fim. Na sua coxa está escrita: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Temos que adorar a Ele, porque um certo dia Ele me escolheu e te escolheu para viver as suas maravilhas. E meu irmão, o propósito de Deus na sua vida é maior do que a sua dor. O propósito de Deus na sua vida é maior do que os seus problemas. E Ele virá sobre as nuvens para arrebatar as suas vidas. Que a dor vai acabar. Aleluia. Que os problemas vão sumir. Obrigada, Jesus. E Ele Obrigada. vai te chamar pelo nome. Aleluia. Pode pensar que Ele morreu para desatar os feiticeiros. Que Ele morreu por mim, por você. Pode pensar a vontade de ajoelhar e que às vezes vamos ser aquele cristão de verdade, por às vezes negar a nossa fé, por às vezes estar aqui só para passar tempo, estar aqui só para mostrar uma vida de que eu estou vindo, de estar aqui só para vir e falar: eu fui na igreja, mas a mensagem entrou e saiu. Eu fui na igreja, mas na hora do louvor não prestou atenção na mensagem. Eu
e não entregar tudo que você tem. Para encerrar, ser um dia, Ana e Penina. Penina ficava zoando Ana porque ela não tinha filhos. Ana chegou na igreja e começou a chorar. Começou a clamar. A ponto do profeta dizer assim: ela está bêbada. Ela está louca. No monte hora da manhã ela está bêbada. Mas ela fala assim: eu tenho filho. Como Ana chorou e clamou na presença de Deus. Hoje é o dia de falar: Deus, eu te entrego o meu melhor para receber o seu melhor. Eu te entrego tudo que eu tenho para receber as suas propostas, para viver o melhor do Senhor. Deus, eu entrego tudo para viver as suas maravilhas. Fique de pé no seu lugar. Eu não sei se você entendeu aquilo que Deus falou aqui nessa noite. Eu não sei se você entendeu. Porque tem dias que temos que beber leite. Mas tem dia que tem que ser um irmão de varões. Naquele dia lá, feijoada. E as feijoadas machucam. Às vezes elas não jogam para o lado, jogam para o outro. Mas elas nos mostram o caminho da verdadeira e gloriosa adoração. Jesus é o princípio de tudo. Por Ele e para Ele que estamos aqui nessa noite. Por Ele que temos a oportunidade de glorificar e brilhar. Meu irmão, você vai ter a oportunidade de um minuto. Não importa quem está no seu lado, não importa quem está na sua frente. Nesses minutos, eu vou pedir você, por favor, para clamar ao Senhor do Senhor. Que nós não venhamos sair daqui enquanto do alto nós venhamos ser revestidos de poder. Eu não aceito sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu não aceito sair daqui sem receber algo novo. Feche seus olhos e comece a glorificar a Ele. Você que quer receber algo. Senhor, meu Deus, estamos aqui, Jesus, precisamos de Ti, meu Deus. Estamos aqui, ó Deus, porque necessitamos do Senhor. Meu Deus, a Sua presença nos basta. Oh, meu Deus, esse domingo tem que ser um domingo da diferença. Esse domingo vai ter que ser um domingo em que entregamos tudo para Ti, Jesus. Esse dia tem que ficar marcado em nossas vidas. Oh, meu Deus, salva a Sua igreja. Cura o Teu povo, meu Deus. Que nós venhamos viver algo novo do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha derramar uma unção diferente sobre o seu povo e uma palavra profética que eu gosto de crer. A glória da sua casa, ela vai ser maior do que a minha. É o que nós te pedimos, é o que nós, Pai, clamamos ao Senhor. Vindo, renovação e um transformado pelo Espírito Santo. É o que nós te pedimos. Ele concorda disso? Ele concorda disso? Aplauda o Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia nunca para ti. Amém? Obrigado pela oportunidade. Falar muitas vezes, continuar
Aí eu pedi para me chamar e eu voltei. Santo é o teu nome, Jesus. Deus abençoe, galera. Glória.